Pessoal, boa tarde. A gente está dando sequência aqui a essa mini DebConf, que é um dia todo de Debian no Fizzly. A gente vai ter mais uma edição do mini DebConf na Latinoware, de 14 a 16 de outubro, Foz do Iguaçu. Tá? E em breve a gente vai começar a divulgar isso aí, a gente ainda vai organizar direito, mas ao que tudo indica vai ser no dia 15. E aí, de repente, a gente já organiza outras coisas, como atividades práticas nos outros dias. Tá? Então, quem está de olho aí na Latinoware ou está interessado, né, em mais conteúdo de Debian, a gente vai estar lá em Foz do Iguaçu, em outubro. Então, essa palestra aqui é sobre um projeto que eu estou trabalhando para democratizar a gestão de servidores. E o início vai ser dizendo por que a gente quer isso. Tá, eu colaboro com Debian desde 2004, eu sou DD desde 2011. Eu sou mantenedor do Ruby e de coisas associadas. Também criei e mantenho o serviço de integração contínua do Debian. E, além de tudo isso, eu sou viciado em automação. Certo? Então, eu não consigo, em sã consciência, instalar coisas dos fontes direto no meu sistema. Certo? Se eu quero usar uma coisa, eu preciso, e ela não está empacotada, eu vou em pacote. E eu acho que... E aí, quando eu faço isso, todas as outras pessoas que precisam usar aquela coisa podem usar o pacote direto em vez de instalar coisa dos fontes. Então, pedaços da apresentação estão em inglês aí, porque eu estou reciclando slides. Tá? Mas na DebConf do ano passado, teve uma palestra super interessante do Stefano, que já foi líder do Debian durante 3 anos, que ele falou a idade das trevas do software livre. Certo? Então, o ponto dele é que no desktop, software livre é um problema resolvido. Certo? A gente tem desktops bons que funcionam no software livre e, exceto coisas muito específicas, software livre no desktop já é suficiente para os usuários. Certo? Em dispositivos móveis, não muito. Certo? A gente tem Android aí, mas tem todas as questões relacionadas. Você não tem os drivers de dispositivos para dispositivos móveis também não estão no kernel oficial e tudo mais, então tem vários problemas. Só que, mesmo no dispositivo móvel, a maioria das coisas das pessoas estão na nuvem. Certo? Então as pessoas estão usando desktops e dispositivos móveis como clientes burros para coisas cuja lógica está na nuvem. Tá? Então a sua computação, né, o tratamento das suas informações, dos seus dados pessoais e da nossa vida em sociedade estão sendo processadas na nuvem. Né? Então, se a gente não tiver controle sobre a nuvem, a gente vai ter problemas. Tá? E aí, um pouco depois, teve uma discussão sobre por que algumas pessoas estavam saindo do Debian, porque será que o Debian realmente está chato, as pessoas não querem mais participar do projeto, ou não tem mais o que fazer, as distribuições não são projetos interessantes mais. E aí o Anthony Towns, que também já tinha sido líder do Debian, ele colocou várias questões, né, de que não estão resolvidas ainda para sistemas como o Debian. Certo? Uma delas é aplicações web. Ele deu várias outras ideias, mas essa thread é super interessante. Então, se você... foi do ano passado isso aí. Então, se procurar essa thread é super interessante, com várias ideias de projetos que seriam legais. Aí veio a FOSDEM desse ano, que é o encontro europeu de desenvolvedores de software livre, que rola na Bélgica e vai bastante gente. É tipo um Fizzly, só que é só de desenvolvimento. E aí eles falaram sobre se as distribuições estão preparadas para lidar com a web e para permitir que os usuários possam usar aplicações web e manter suas aplicações web da mesma forma que eles fazem com aplicações desktop. Né? Você vai no gerenciador de pacotes, você escolhe uma aplicação para ser instalada, ela é instalada e você usa. Não tem história. Tá? Mas
para aplicações web, você não é tão simples, né? Então, assim, quando não é tão simples, tem vários problemas. Então, assim, ontem eu estava numa mesa de discussão, a gente discutindo os problemas com as redes sociais proprietárias, com os serviços proprietários, né, onde o usuário, ele usa aquilo serviço de graça, mas, na verdade, o usuário ali não é o cliente, o usuário é a mercadoria, né? Então, as suas informações estão sendo usadas, você tem preocupação de privacidade, você tem preocupação de liberdade de expressão, né? Quem controla a plataforma controla que tipo de informação circula e quem recebe quais informações. E isso é um problema. Então, assim, para resolver isso, a gente precisa poder ter protocolos de comunicação federados e a gente precisa poder que as pessoas possam fazer self-hosting, ou seja, as pessoas possam hospedar os seus próprios serviços, né? Hospedar o seu e-mail, hospedar o seu perfil social, suas contas de protocolo de comunicação e tudo mais. Só que, para um usuário que não é um administrador de sistemas, hospedar seus próprios serviços é um problema sério. É assim, instalar uma aplicação web, assim, ainda que para um sysadmin seja razoavelmente simples, você dá apt-get install troço e aí vai, eventualmente cria um banco de dados no Postgres ou no MySQL, e aí edita o arquivo de configuração do Apache ou de qualquer outro web server que você esteja usando, e ok, mas isso não é viável esperar que os usuários finais façam isso. Se a gente quiser ter uma web de fato distribuída e federada, a gente precisa que as pessoas consigam fazer isso por si só. E sim, além de não ser difícil, para quem sabe, são coisas que a gente pode automatizar. E aí eles criaram essa ideia de UserOps, ou seja, é além do DevOps, né? O DevOps você está automatizando para não ter trabalho chato. E aí o UserOps você vai automatizar para permitir que o usuário se beneficie daquilo, né? E não só quem é desenvolvedor. Aí no mesmo evento ainda, acho que não sei se foi depois ou antes, o Lucas, que era o líder do Debian atual, ele fez uma outra fala sobre: será que as distribuições são realmente trabalhos finalizados? Não tem mais o que inovar nas distribuições? Tá? Então, um dos pontos dele é que coisas do lado do servidor, em geral, não são um problema resolvido. Certo? Várias aplicações dependem de mais de um pacote e precisam de configurações que não estão em nenhum desses pacotes por natureza, porque não tem como nenhum dos dois pacotes decidir. São decisões que normalmente o administrador tem que tomar, mas também são decisões que podem ter defaults razoáveis. Tá? Então, em resumo, aplicações no servidor são um pouco complicadas. A menina chega e ficou nervosa ali, de tão difícil que é esse problema. Normalmente exige esforço das pessoas que são técnicas, e para as pessoas que não são técnicas é completamente inviável, né, utilizar aplicações do lado do servidor, mantendo a sua própria infraestrutura. E aí alguém precisa resolver, né? Então eu odeio quando fico com isso na cabeça de que alguém tem que fazer alguma coisa com relação a algum problema, porque quase sempre eu vou e tento fazer. Então, assim, algumas ideias que aconteceram. Então, nessa época estava rolando a chamada de ideias de projetos para o Google Summer of Code ou Outreach, que são programas de inclusão de novas pessoas em projetos de software livre. Né, o Google Summer of Code é para estudantes e o Outreach é para mulheres que não necessariamente precisam ser estudantes. E aí eu propus essa ideia de automatizar a configuração de aplicações web que estejam empacotadas no Debian. Então, por exemplo, você quer instalar o WordPress hoje, não é simplesmente apt-get install WordPress. É apt-get install WordPress, cria o banco de dados, cria o arquivo de configuração, cria o arquivo de configuração do servidor web, e aí sim, funciona. Certo? Então, é o tipo de coisa que a gente que é técnico faz, tranquilamente, mas é o tipo de coisa que inviabiliza. E assim, é assim por um bom motivo. Tá? Não tem como o pacote adivinhar tudo que precisa ser feito. Né? E normalmente um pacote no Debian ele precisa ser útil
diversos tipos de situações. É simplesmente porque a natureza da coisa, né? Aplicações de servidor são um pouco mais complicadas. Diferente de uma aplicação desktop que você instalou, apareceu no menu, o cara clicou e rodou. Tá? E aí, enquanto eu estava fazendo essa proposta, eu fui pesquisar, né? Não é possível que ninguém tenha pensado nisso antes. Então, existem outros grupos fazendo coisas parecidas. Tem o projeto Sandstorm, que é baseado em containers, é super interessante, tem várias questões, eles atacam várias questões de segurança e de isolamento de aplicações e tudo mais, mas eles reinventam o empacotamento. Tá? Tem o Unohost também, que é uma outra proposta para isso, que também é baseada no Debian, inclusive, mas também reinventa o empacotamento. E tem o Bitnami, que é um treco proprietário, que ele tem uns troços chamados Bitnami Stacks, que você, eu quero um servidor com tal coisa, dá um clique lá e ele vem. Mas como isso funciona, não me pergunte. Então, assim, todas essas soluções ou não são baseadas em pacotes, ou reinventam o empacotamento de alguma forma. Certo? Por outro lado, no Debian, se você procurar por web nos pacotes, vem 3.000 e tantos pacotes. Tá? Nem todos eles, obviamente, são aplicações. Vai ter biblioteca, vai ter vários tipos de outras coisas. Mas, por exemplo, 92 pacotes, ou seja, instalam arquivos de configuração do Apache. Esse a gente tem certeza que são aplicações web. Certo? E aí eu tirei já o próprio Apache e os módulos e tudo mais. Tá? E ainda assim, tem várias aplicações web que não fazem isso. Não sequer colocam um arquivo de configuração exemplo lá, tudo mais. Por exemplo, o Redmine. Eu sei porque eu que mantenho. Mas, assim, a comunidade Debian é bastante boa em empacotamento, certo? Então a gente tem pelo menos aí umas, sei lá, 100, talvez mais aplicações web que estão empacotadas e que poderiam, de alguma forma, estar disponíveis imediatamente para o usuário final, mas não estão. Tá? Só que os pacotes em si eles não são suficientes, você precisa de mais coisas. Certo? Você precisa de configurações que tocam em vários pacotes, né, que, como eu falei antes, não faz sentido que elas fiquem em um pacote ou outro, porque são coisas, às vezes, que depende de como o administrador escolhe manter o sistema, como ele escolhe organizar. Né? As aplicações precisam de bancos de dados. Né? Algumas aplicações automatizam a criação do banco de dados. Né? Tem um pacote no Debian chamado dbconfig.common, que você pode usar para automaticamente criar. Então, quando você instala seu pacote, ele pergunta no debconf lá, você quer usar qual banco de dados? Posso criar um banco automático? Você dá OK, e aí ele cria para você. Tá? Mas mesmo assim, você precisa fazer. Mas nem todos os pacotes também criam um banco automático. Você tem configurações de DNS, né? Assim, para uma aplicação web funcionar, você precisa de DNS. Você não quer as pessoas digitando endereço IP no navegador. E você precisa fazer com que os humanos consigam fazer isso, não só a gente. Certo? E além disso, e-mail. A maioria das aplicações web, hoje, cada vez mais, você precisa de e-mail para que a aplicação funcione. Certo? A confirmação de inscrição, a notificação de fulaninho deixou um recado para você, um update de todas as coisas que aconteceram nas últimas 24 horas, enfim. Todo tipo de coisa precisa de e-mail. E essas coisas não são fáceis de fazer. Então, assim, a proposta, né, a solução que a gente está propondo, eu estou trabalhando nela meio que nas horas vagas, mas estou também buscando formas de transformar isso num projeto que eu possa conseguir financiamento. Obviamente, se a gente está falando de Debian, a gente quer usar pacotes, certo? Eu acredito que o formato de empacotamento ele é uma boa forma de distribuir aplicações. O Debian ele tem processos estruturados para entregar para o usuário atualizações de segurança, atualizações de bugs críticos e toda essa coisa que não tem por que a gente reinventar. Então, se você cria uma estrutura fora do Debian, você vai ter que duplicar tudo isso, certo? Processo de segurança, você vai ter que duplicar mirrors, vai duplicar todo esse tipo de coisa que não precisa. Tá? Só que a gente precisa ter uma camada acima do gerenciador de pacotes para fazer essas coisas que não cabem em pacotes individuais. Certo? Então,
eu achei que a gente pode usar alguma ferramenta que já existe dessas do tipo de DevOps, né? E eu escolhi usar Chef porque é o que eu uso normalmente, a ferramenta com a qual eu trabalho, então vamos simplesmente usar Chef. Às vezes eu tenho ideias de talvez tentar uma coisa mais leve do que o Chef, porque assim o subset de coisas do Chef que eu preciso é bem pequeno. E mesmo assim o Chef tem um certo overhead, mas por enquanto está usando ele. E aí você precisa de uma interface de usuário acima disso, que viabilize que seja trivial para o usuário, certo? O usuário tem que chegar lá e escolher, eu quero usar o OnCloud. OnCloud, espera um pouquinho, ok, seu OnCloud está pronto. Certo? Isso é possível, não é difícil. Certo? Então, o modelo de dados, né, essa já é a segunda interação. Eu tinha feito uma apresentação parecida na mini DebConf que teve na França mais cedo, então eu recebi um feedback e resolvi adaptar. Você tem uma aplicação, né, que para o sistema vai ser dados, e você associado a um cookbook chef. Tá? Um cookbook chef basicamente é um script que diz qual é o estado que você espera do sistema. Né? Então ele vai dizer, eu preciso que tais e tais pacotes estejam instalados, eu preciso que tal arquivo de configuração tenha esse conteúdo, e eu preciso que toda vez que esse arquivo de configuração for alterado, que o servidor web seja reiniciado. Tá? Então você tem as formas de declarar isso, e assim, isso já é super conhecido, o pessoal que trabalha com a administração de sistemas do século XXI, todo já conhece isso. Então, se você trabalha com administração de sistemas e não conhece Chef, Puppet, Salt ou qualquer outra coisa parecida, procure saber, porque você está defasado. Tá? Então, a ideia é que esse a aplicação, vão ser dados do sistema, e o cookbook é como se fosse código. Tá? Então, o cookbook ele vai especificar que tipo de coisas eu preciso perguntar na interface de usuário, na interface para o usuário preencher. Por exemplo, eu vou criar um site, ok, qual é o domínio que você quer para o seu site? E aí o usuário vai preencher isso, vai dar ok e vai funcionar. Certo? E aí essas entradas que estão especificadas aqui vão ser armazenadas na base de dados aí associada a cada aplicação. Tá? Então, efetivamente, o que eu estou propondo é uma nova abstração, certo? Chamada aplicação, que está um nível acima dos pacotes. Certo? Uma aplicação ela pode ser composta de um pacote só ou de vários. Certo? Por exemplo, o servidor de e-mail ele precisa do servidor SMTP e do servidor IMAP, no mínimo. Certo? Então, no caso, a aplicação e-mail, ela tem alguém que está me ligando igual a doido aqui. A aplicação e-mail, ela tem 2 pacotes, servidor SMTP, servidor IMAP, e poderia ter vários outros. Eventualmente, a gente vai adicionar suporte a anti-spam, então vai ter que ter um terceiro pacote para anti-spam. E assim, o ponto é que a aplicação ela é mais ampla do que o pacote. Ainda que o pacote não deixe de ser útil, você precisa criar uma abstração maior para você conseguir, né, mais alto nível para você conseguir gerenciar isso. Então, a arquitetura que existe até agora é a seguinte: você tem o seu sistema, na parte de baixo ali, o sistema operacional normal, e aí você tem um repositório com os dados, que você pode simplesmente aplicar aquelas configurações no sistema, ou você pode ter um daemon de configuração que fica escutando modificações no repositório e aplica elas no sistema. Tá? E aí você pode ter várias interfaces. A gente vai ter uma interface web e uma interface de linha de comando que vão modificar esse repositório. Tá? Eles usam uma biblioteca comum, de forma que a lógica de negócio está comum aos dois. E assim, pode ter outras interfaces, certo? Eu posso ter uma interface para celular, posso ter qualquer coisa. O importante é que você está desacoplado a interface onde o usuário diz o que deve acontecer do serviço que vai fazer aquilo acontecer de verdade. E aí a gente precisa de algumas premissas dos pacotes, certo? A gente precisa de ter uma certa qualidade nos pacotes para que isso tudo funcione. Certo? O pacote ele precisa se configurar automaticamente para pelo menos a maioria das coisas. Tá?
Não automatizar a configuração do servidor web, tudo bem, mas todo o resto tem que ser feito automático. Por exemplo, vários frameworks web hoje tem alguma forma de compilar assets, né, de pegar JavaScripts, juntar em um só e passar naquele troço num compressor de JavaScript, não sei o quê. Então, toda essa parte tem que estar feita. Você não quer duplicar isso. As aplicações elas precisam lidar com os próprios upgrades, ou seja, o upgrade tem que funcionar. Senão, isso não vai funcionar, porque se um usuário final está fazendo atualização e o upgrade quebra, ele não vai ter como resolver, certo? Então, por exemplo, se o banco de dados mudou, a aplicação tem que gerenciar automaticamente a atualização do banco de dados. Isso hoje em dia é lugar comum em desenvolvimento web, então não há de ser um problema. E, idealmente, a aplicação precisa não ser uma porcaria, certo? Então, o que não é o caso em várias aplicações web, mas se tudo der certo, a gente gostaria que não fosse. Então, assim, atualmente, eu estou desenvolvendo isso, eu e mais um colega. O projeto, por enquanto, chama Check, né, Self-Hosting Application Kit. Talvez eu mude o nome para Choque com O, mas isso não está totalmente decidido ainda. O sistema base está implementado, eu estou atualmente fazendo uma refatoração. Instalar aplicativos funciona, por enquanto só na linha de comando. Só que essa interface entre a linha de comando e a lógica de negócio está sendo refatorada para que seja trivial fazer outras interfaces. Tá? Interface web, interface, se quiser, uma interface por e-mail, uma interface por XMPP, Jabber, uma interface por IRC, não importa. O ponto é que tudo isso vai ser possível se a gente centralizar a lógica de negócio num lugar razoável. Tá? Hoje a gente já tem algumas aplicações que já funcionam. Tá? Então, a primeira que eu fiz como prova de conceito foi um website estático. Certo? Eu quero um site estático com domínio tal, vai. E aí está pronto. Ele te dá um endereço para onde você tem que copiar os arquivos do site estático e todo o resto é configurado automaticamente. Claro que no caso de um site estático, todo o resto não é grandes coisas, é só um arquivo de configuração do Apache, mas o ponto era servir como prova de conceito. Mas aí, no Summer of Code, né, tem um aluno trabalhando comigo que já finalizou as receitas de instalação do WordPress, do OnCloud, e a gente está agora finalizando a parte de e-mail. Tá? Então, o usuário vai poder clicar no botão, quer um servidor de e-mail, e vai funcionar. Tá? E nesse caso, óbvio, a gente está tomando várias decisões pelo usuário. Certo? Então, nos meus planos está decisões do tipo, criptografia não é opcional, e a gente vai fazer todas as coisas mais seguras por default, todas as políticas de anti-spam que a gente puder por default, né, para que a experiência padrão seja o melhor possível, sem precisar de esforço. Tá? Só dar o crédito aí, o estudante é o Thiago, ele faz computação lá na UNB Gama. Ele disse que ia assistir aí, então podia pedir para ele piscar as luzes, mas não sei se ele tem acesso. E aí, exemplo. Então, por enquanto, a interface é essa, certo? Eu quero instalar o WordPress no domínio tal. WordPress não era static site, está errado. Ali era static site, certo? Você faz isso e pronto. Tem um site rodando naquele domínio todo configurado, certo? Uma coisa que não está aí é a questão do DNS ainda, mas é uma coisa que a gente ainda vai descobrir como a gente vai resolver. Tá? DNS, certificados, toda essa coisa. Então, quando você faz isso, ele vai te dizer, simplesmente faça um rsync para esse lugar aqui, que os arquivos vão aparecer no site. Tá? E aí, no futuro, a gente pode implementar outras formas. Né? Um site estático que faz git pull e roda um comando para compilar sei lá o quê. Então, esse aí era só o exemplo mais simples. Mas hoje em dia já funciona. Você pode deixar que instala o WordPress e ele instala no WordPress que funciona por padrão. Ele vai simplesmente dar o URL, você vai entrar lá e o WordPress está rodando. Mesma coisa com o Cloud. E aí os próximos passos. Né? Depois que a gente terminar essa parte de
de refatorar a lógica de negócio, de encapsular as coisas bem, a gente vai poder iniciar uma interface web, a gente vai poder fazer tradução, né? A interface web vai ter que ser traduzida, né? Se você quer atingir o usuário final, você tem que estar no idioma dele. Como parte do GSOC, a gente quer poder suportar o máximo possível de aplicações. A gente vai precisar melhorar a política de aplicações web do Debian. Tem várias coisas que são omissas na política e tem várias coisas que precisam ser melhoradas. E a gente também vai mandar patches para os pacotes. Então, o Thiago, por exemplo, já escreveu um patch para um cloud para você conseguir, no mesmo servidor, ter instâncias diferentes do OnCloud, que não era suportado ainda no OnCloud. Então, para você no OnCloud, até antes desse patch, para você instalar 2 instâncias de OnCloud no mesmo servidor, você tinha que fazer 2 cópias do código-fonte. E, obviamente, que não é para ter que fazer isso, né? Uma outra coisa vai ser facilitar o bootstrap, ou seja, eu quero instalar um servidor do zero que já vem com o Chakra instalado para que eu possa gerenciar ele, possa entregar para um usuário final gerenciar. Tá? Basicamente, vai ser simplesmente instalar o pacote, que não está no repositório oficial ainda, mas vai estar muito em breve, e criar imagens prontas para cloud, por exemplo. Aí eu quero subir um servidor no Amazon EC2, aí eu vou escolher lá a imagem certa, do OK, e ele está rodando. Ou eu quero subir um Linode, eu nem sei se o Linode dá para subir imagens personalizadas, mas sei lá. Quero subir no OpenStack, eu escolho lá a imagem que tem o Chakra e ele sobe por padrão. E aí tem outras ideias, por exemplo, clicar num botão e automaticamente subir um servidor na nuvem rodando essa interface de gestão. E uma outra ideia é que assim, a nuvem é legal, mas assim traz com ela todos os problemas de privacidade, certo? Se você não controla o hardware onde estão suas coisas, você tem que confiar bastante em quem controla o hardware. Tá? Mas hoje em dia você tem alternativas de hardware para servidor que são baratos e que consomem pouca energia. Então, por exemplo, eu tenho um servidor ARM em casa que é menor do que um modem ADSL e ele tem 0 impacto na minha conta de luz, fica lá ligado 24 horas por dia. E assim, é uma coisa que é possível hoje e vai ser mais e mais fácil na medida que o tempo passe. Então, eu acho que esse é um caso de uso que a gente deve suportar, porque coisas na sua casa só podem ser tiradas com mandado da polícia, da justiça e tudo mais. Então, né? Então, assim, quem quiser contribuir com isso, infelizmente, no momento, a gente não tem uma coisa super organizada, com documentação de como contribuir, mas eu espero que no próximo FISB, por exemplo, isso esteja pronto. Então, quem quiser programar ou fazer, testar, mandar bugs, dar ideias de como gerenciar as coisas que são mais difíceis, como DNS, gestão de certificados, né? Eu estou louco para que saia o Let's Encrypt logo, para que a gente possa gerar certificados automaticamente, sem precisar de burocracia e você possa de fato usar criptografia por padrão sem assustar o usuário, né? A gestão de e-mail a gente meio que está implementando, mas assim sempre vai poder melhorar, certo? Sempre vai poder melhorar as políticas de controle de acesso e de anti-spam e de tudo mais. A gente vai precisar também de auditoria de segurança, então quem gosta da área de segurança, né? Porque a gente vai dar um sistema que se pré-configura sozinho para o usuário final. A gente precisa da garantia de que aquilo está feito da melhor forma possível do ponto de vista de segurança. Certo? E traduções também vão ser necessárias. E aí era isso que eu tinha. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, ideias, discussões. Eu terminei cedo, eu usei só meia hora. Com essa automação da instalação, como é que ficam os updates? Por exemplo, a gente vai ficar meio que refém do Chakra, por exemplo, um serviço de e-mail. Qual serviço foi instalado, ou serviço web, qual serviço foi instalado, a gente pode atualizar direto do repositório do serviço original ou a gente tem que ir através do Chakra? Tá. A ideia é que está planejado que o Chakra tenha um comando Chakra upgrade, certo? Que vai ser só simplesmente fazer um apt upgrade. Certo? A ideia é
de fato, se basear na infraestrutura do Debian. Então, a gente precisa que os pacotes sejam feitos direito e a gente vai mandar os patches que forem necessários para que isso aconteça e que você possa atualizar. Então, a ideia é que se você desistiu de usar o check e seu sistema está lá quieto, ok, simplesmente atualizar vai funcionar. Certo? Claro que tem exemplos extremos do tipo, o programa mudou o formato do arquivo de configuração. Aí, esse é um problema que provavelmente a gente vai encontrar e a gente vai ter que procurar a melhor forma de resolver. Então, por isso que vai ter um SHAC upgrade, porque ele vai fazer o dist upgrade do apt normal e aí vai reaplicar as receitas dele. Então, se a gente atualiza o SHAC com o formato de configuração novo, ele vai conseguir gerenciar isso. Espero, mas só o futuro dirá se isso vai dar certo. Por que não integrar com o DebConf? Ou tentar fazer algo estilo DebConf? Tá. A minha ideia para a interface de linha de comando, por exemplo, é que ele use dialog exatamente igual ao DebConf. O problema do DebConf é que hoje, como ele é feito, as configurações são por pacote. E aí, em muitas aplicações, as configurações que você precisa fazer não faz sentido que fique em um pacote ou em outro. São coisas que o adicionador tem que resolver e tem que fazer como esse serviço aqui vai se conectar com esse outro para que funcione. E existem vários casos onde não faz sentido que aquela configuração esteja em um pacote ou em outro. Então, Tá, a pergunta foi por que não fazer o check e alimentar essas coisas. É uma ideia, sim. Assim, a gente não chegou nesse ponto, mas eu acho que, por exemplo, a interface de linha de comando pode usar o DebConf para fazer as perguntas, por exemplo. Tá? O que a gente só não pode fazer é usar o DebConf como base de dados. Né? Então, inclusive, é contra a política lá do próprio DebConf. Você usa para perguntar, mas não usa ele como a fonte da informação. Você usa para perguntar, cria o que precisa e aí tá ok. Mas, assim, para a interface de linha de comando, com certeza, o DebConf vai ser uma forma de fazer. Talvez não o DebConf, propriamente dito, mas ao menos o dialog para usar os mesmos diálogos e ser uma coisa familiar. É bem claro para mim porque precisar de por que o pacote do Debian atualmente não suporta isso. Mas não ficou muito claro por que não é uma opção evoluir os pacotes DPKG, etc., para ter algum tipo de pacote desse tipo. Porque é uma ferramenta nova e não versões mais modernas e com mais features das ferramentas que já existem. É uma boa pergunta. Idealmente, eu quero que uma receita SHAC seja trivial. Certo? Instale o pacote tal e passe tais parâmetros via DebConf, via Preside. E se isso for possível, para mim vai ser o melhor. E aí o SHAC vai poder ser só uma interface bonita para o cara poder gerenciar isso. É a situação ideal, mas assim... Então, inclusive o que a gente fez com o Cloud, por exemplo. A gente precisa de múltiplas instâncias, ok, vamos mandar um patch para fazer suportar. E aí... Pode ser que a gente chegue num ponto onde a gente consiga empurrar mais dessas coisas para os pacotes, o que é o ideal, sim. Mas a gente precisa tentar para ver, assim, eu não tenho claramente na minha cabeça que tipo de coisas vão ser necessárias em todos os pacotes. Então, isso aqui é meio que um trabalho exploratório. Tá? Eu acho que não é o problema que você está tentando tratar aqui, mas acho que faz parte, que é o empacotamento. Né? Você quer instalar o Gitorius, você precisa, eles só dão instruções para usar o James, por exemplo. Isso vai com uma série de aplicações em Ruby, em Python você usa o pip. E acho que o problema vai além de isso não estar empacotado. Né? É que cada aplicação depende de uma versão específica, porque esse pessoal que desenvolve hoje em dia não sabe o que é estabilidade de API.
né? Então, você precisa de múltiplas versões de um mesmo pacote para conseguir suportar. Tá? Você tem alguma sugestão para resolver esse tipo de problema? Além de dar com porrete no pessoal que desenvolve coisas desse tipo, não. Eu acho que assim é um trabalho que é ortogonal, mas que é importante também, né? Então, por exemplo, no Debian hoje tem um esforço de empacotar o Diaspora e o GitLab, tá? Isso do time de Ruby. Eu acho que no time de Python deve ter outras coisas, mas eu estou por dentro das coisas do time de Ruby e é um trabalho desgraçado, a quantidade de dependências é brutal e é um trabalho que é lento, mas tem que acontecer. Assim, o Diaspora e o GitLab compartilham bastante dependências, então isso meio que ajuda. E aí o Diaspora hoje está quase pronto, o GitLab também está perto, mas ainda falta um pedacinho. E eu acho que essas coisas tendem a estabilizar, sabe? Assim, 5 anos atrás a situação para projetos Ruby era estupidamente pior e hoje em dia não é ótimo, mas dá para conviver. E eu espero que assim e as libs chegam num ponto em que elas param de fazer coisas loucas, né? Então eu acho que é uma questão de tempo, né? A gente assim o custo para o Debian de ser estável e de ser confiável é de não ter as coisas loucas que foram desenvolvidas ontem, porque as coisas loucas que foram desenvolvidas ontem não tem condições. Aproveitando essa linha aí de múltiplas dependências, da mesma coisa ter várias dependências de versões, eu mantenho a jQuery dentro do Debian. E é meio surreal. Hoje ela depende, 449 pacotes dependem dela. E a versão que está hoje no repositório é a 1.7.2. A 1.7.2 deve ser de 4 anos atrás. E geral pede a 1.7.10 e tipo, a outra depende da 1.7.2, o outro depende da 2.0 e por aí vai. E até hoje, a maior parte dos desenvolvedores, eles não ligam muito para a web. Tanto é que inicialmente eu criei o time de JavaScript não porque eu gosto, mas por necessidade do próprio projeto. Porque, num determinado momento, ao invés de sair um bug na jQuery que é crítico, ao invés de eu corrigir em 449 pacotes, eu corrijo em um. Para o projeto é muito mais saudável. E aí já entrou em várias discussões de separar múltiplas versões e a galera se mata e não chega a lugar nenhum. Que, às vezes esse projeto seu, tipo, tente criar novas formas. Isso aí, entre 1.7 e 2.0, tudo bem, mas de 1.7.2 e 1.7.10 deveria ser bug fix e problema de segurança. Acho que esse é o problema que a gente tem hoje. Eu acho que, de fato, de 1.7.2 para 1.7.10 não deveria fazer diferença. Ninguém leu o artigo do Eric Raymond de como versionar o software. Né? Assim, se você precisar da 1.7.10, tudo bem, que é mais nova. Mas você necessariamente precisar da 1.7.2, que por definição tem mais bugs do que a 1.7.10, significa que você está fazendo alguma coisa de uma forma muito errada, né? Então, é isso, assim, é um desafio, né? Não tem uma solução para isso. Por isso que o projeto, ele parte do princípio de aplicações que estão empacotadas. Então, assim, eu estou partindo do princípio que essa loucura aí já foi suplantada e o pacote está lá e funciona. Bom, eu como desenvolvedor sou um dos que merece uma porretada. Eu trabalho forte com Python e estou sempre participando de conferências e estou sempre por dentro e muitas ajudando a desenvolver features novas. E às vezes, inclusive, eu estou usando features de versões beta de biblioteca, o que me inviabiliza totalmente usar pacotes. E isso é uma das coisas que eu gostaria de ver evoluir em sistemas operacionais, para os pacotes, de alguma forma, lidar com isso. O problema é que eu não tenho sugestões de como isso poderia ser tratado de uma forma melhor. Hoje eu uso de pacote o que dá e uso instalando via pip ou whatever, que é a minha
minha linguagem oferece o que não dá. É. É. Bem, eu acho que tem algumas implicações, principalmente na parte de curadoria, questão de licença e outras coisas mais, mas o que você acha sobre, dentro ainda desse problema de empacotamento, né, sobre usar o Gens to Deb de uma maneira um pouco mais automatizada, NPM to Deb, né, tentar tornar essas aplicações mais automáticas possível. Sim, tem ideias de fazer isso. Eu acho que eu estou envolvido em coisas suficientes que não tenho condição de eu fazer isso, mas eu sei que tem gente que está com planos de fazer isso, de fazer um robô que fica gerando os pontos débeis a partir dessas coisas. Eu não sei como é que a gente vai fazer para... Porque, por exemplo, se os aplicativos precisam de versões específicas de cada coisa, a gente tem que poder mapear isso por repositório, né? E o repositório Debian, ele é meio que projetado. Na verdade, você pode ter múltiplas versões. Eu já fiz isso. Aí você vai ter que, de alguma forma, converter, conseguir ler os metadados da aplicação que declara as dependências e fazer, a partir dali, instalar as versões certas dos pacotes Debian. E eu acho que rola. Os pacotes R tem um repositório automático que constrói Deb para todos os updates de pacotes R que vão para o repositório lá. E eu acho que é possível, assim. O problema é a quantidade, talvez, né? O RubyGems tem sei lá quantos mil pacotes. O do Node tem, acho que talvez ainda mais. E assim, às vezes tem pacotes que são 3 linhas de código. Só porque eu posso fazer um pacote de 3 linhas de código, eu vou e faço. E aí o outro cara, só porque ele pode, ele vai e depende disso. E aí... Isso é piada, mas eu sofro isso na jQuery Goods. Que inicialmente tinha várias porções de scripts, tipo, para poder formatar campo de input texto, que era, por exemplo, uma máscara de CPF, uma máscara de data de nascimento. Esse tipo de coisa é um JavaScript pequenininho, na hora que você vai gerar o binário, que é o ponto .deb, ele é muito maior do que esse arquivo. E isso é foda. E aí eu criei o jQuery Goods, que deve ter tipo uns 20 binários lá dentro. São vários fontes de arquivos pequenininhos para poder gerar vários binários de coisas diferentes. E aí é bizarro, porque tem alguns que tem versionamento e outros não. E aí como é que você faz isso com fonte só e vários binários, cada um com uma versão? É difícil. E aí, mais alguém? É isso. Espero que no próximo FIS a gente tenha uma versão funcionando com interface web e tudo mais. Tá? Quem tiver interesse de mexer, pode ir aqui nesse repositório aqui, gitlab.com/check. É o único repositório dentro do projeto, por enquanto. E eu espero fechar uma versão aí no máximo até o fim do Summer of Code, né, para a gente ter pelo menos a interface de comando funcionando com as aplicações que o Thiago conseguir fazer. E aí vocês vão ouvir notícias disso aí, provavelmente. Obrigado pela presença.